Nós acabamos de falar sobre o Recife, né? Acabamos de falar sobre o Panorama, e antes a gente estava falando muito sobre integração e governança dentro do contexto ESG, e vamos continuar falando um pouquinho sobre esse tema. O tema do nosso próximo painel é Governança 3.0, como as tecnologias de dados e blockchains podem levar as instituições financeiras a um outro nível. E esse painel vai ser moderado pela nossa especialista em finanças sustentáveis, maravilhosa Natália Bruno. Braulio, bom dia, Natália. Bom dia, Leandro. Obrigada. Empolgadíssima com a trilha SG. Sincope está sendo um evento incrível de conteúdo profundo e de qualidade. E o meu papel aqui nesse primeiro painel, vou moderar três ao longo do dia, é trazer a questão da governança e como as ferramentas tecnológicas podem levar a governança das cooperativas ao próximo nível. Como o Leandro falou, eu sou a pessoa que hoje olha especialmente para finanças sustentáveis e, particularmente, é um conceito que eu acredito muito, e aí a gente arranha nas questões de propósito que a gente estava ouvindo aqui no painel anterior, né? Mas não estarei sozinha. Para enriquecer essa discussão comigo, eu tenho o privilégio de convidar duas mulheres maravilhosas e eu também não consigo não falar que honra que é estar num painel composto por mulheres tão relevantes. Chamo a Ingrid Soares, que é especialista em inteligência artificial pela Harvard Kennedy School e advogada no escritório Matos Filho, e chamo também Marta de Sá, founder da Violet e co-founder da Vert Capital. Vou abrir esse espacinho para elas se apresentarem, para trazer mais contexto e qualidade no que elas estão atuando hoje em dia. Bem-vindas, mulheres. Obrigada, Natália. Bom dia, pessoal. É uma alegria imensa estar aqui com vocês, dividindo esse painel tão importante, né, e composto por mulheres tão inspiradoras. Bom, como a Natália falou, meu nome é Ingrid, eu sou advogada no Matos Filho, na área de tecnologia e telecomunicações. Atualmente, eu tenho minha especialização voltada para novas tecnologias, incluindo blockchain, mas principalmente inteligência artificial. Então, eu tenho a pós-graduação pela Harvard Kennedy School, pela Harvard John Pouce School. Além disso, também sou auditora de sistemas de inteligência artificial, certificada pela BEBA IA em Nova York, e vai ser uma alegria imensa compartilhar com vocês um pouquinho aqui da minha vivência e dos meus insights com base na minha atuação. Boa tarde. Bom dia ainda, né? É, muito bom estar aqui com vocês, estou muito feliz. E esse assunto primeiro veio à pauta, né? Então, eu acho que só da gente estar nesse painel e ele existir, a gente já está numa nova era. Então, parabéns, time Fenasbac. É muito importante a gente estar aqui. Muito legal estar com mulheres falando de tecnologia. Acho que são coisas que a gente realmente está numa nova era, em vários sentidos. E eu fico muito feliz a gente conseguir também juntar e desmistificar um pouco tecnologia, sustentabilidade e rentabilidade. Então, obrigada pelo convite, acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Maravilha. Então vamos lá. Eu vou começar, Ingrid, te perguntando como a governança tradicional nas instituições financeiras evoluiu ao longo dos últimos anos e quais são as limitações do passado que estão impulsionando a busca por essas tecnologias como blockchain, tecnologia de dados. É uma pergunta excelente, eu gosto muito. Eu poderia falar por horas sobre esse assunto, mas o que eu queria trazer um pouco aqui dos meus inputs em relação a essa pergunta é que nos últimos anos a gente tem visto uma grande transformação em termos de governança, né? Não só nesse setor específico, mas todo mundo está sendo afetado por essa transformação trazida pelas novas tecnologias. Então a gente tem a governança das instituições financeiras tem se adaptado a um novo ambiente regulatório, que está cada vez mais complexo. Então, da perspectiva regulatória, a gente tem mais demandas por transparência, por eficiência e accountability na forma mais geral, né? Anteriormente, qual que era o nosso cenário? A gente tinha um cenário de governança tradicional. Era um modelo que era marcado por uma governança mais altamente centralizada, com uma forte dependência nos nossos processos manuais e em sistemas legados, né, como a gente chama. No entanto, essa abordagem tinha já limitações inerentes a ela, são limitações significativas. A gente lidava muito com a falta de agilidade, pouca eficiência, baixa visibilidade em tempo real dos riscos e conformidade, e também a questão de a gente tinha uma dependência muito grande de mão de obra para lidar
lidar com esses sistemas, que eram sistemas legados e um pouco mais antigos. Somada a essas limitações inerentes ao modelo tradicional de governança, a gente teve também alguns fatores externos que contribuíram para essa nova era que a gente está vivenciando. Então, a própria evolução tecnológica das operações financeiras, do atendimento eletrônico, da predição de risco, a modernização das leis setoriais e também a nível federal, e o fenômeno da internacionalização do início dos anos 2000. Então, a gente teve aí o impacto de normas internacionais que também refletiram aqui na nossa regulação da governança corporativa. Então, nessa nova conjuntura, a governança passa a ter uma nova roupagem. Então, a gente não está falando só de processos internos e manuais, procedimentos. A gente está falando também da demonstração de agilidade, confiança e segurança para o tratamento de informações dos grandes bancos de dados que são utilizados. Em termos práticos, como que isso se revela, né? A gente tem novas exigências. Temos exigências de políticas de gestão de risco mais robustas, departamentos de compliance e controles internos muito mais especializados, muito mais ricos, políticas de prevenção a atos de corrupção, lavagem, políticas de gestão de dados, de prevenção a incidentes de segurança, entre outros. Então, essas exigências, elas deixaram de ser específicas, até mesmo de instituições de maior porte, e vieram a ser exigências comuns, muito em virtude dessas leis, impactando muito a estrutura de governança tradicional que a gente tinha anteriormente. Desse cenário, a gente se viu com uma pergunta: como que a gente lida com todas essas questões trazidas para essa mudança de governança? E a adoção de novas tecnologias, ela se encaixou como uma luva aqui. Então, tecnologias como blockchain, inteligência artificial, análise de dados, elas vieram como uma valiosa aliada, principalmente na gestão de riscos, e predição e monitoramento de compliance e conformidade. Então, a gente vê que essas tecnologias elas vieram com promessas. No nosso futuro, aí, a longo prazo, a curto prazo, a gente tem muito espaço para isso crescer ainda em termos de adoção. E também a gente garantiu a melhora na integridade dos dados, na eficiência operacional e na tomada de decisão baseada em informações em tempo real. Então, esses seriam aqui os meus 3 centavos. Marta, se você quiser trazer um pouquinho aqui da sua opinião, fica super à vontade. Não, muito bom. Eu nem me apresentei, né, gente, mas eu estou nesse mercado de securitização, mercado de capitais, desde 2010, e tentando justamente fazer essa ponte entre o crédito, né, para os pequenos, vamos chamar assim, então, crédito ao consumidor, crédito PME, educação e outros, com o mercado de capitais de grandes investidores. Então, como é que a gente constrói essa ponte e traduz, né, a linguagem para os grandes conseguirem chegar nos pequenos e gerar o impacto social e também ambiental na ponta. Então, quando a gente olha como o mercado de capitais em geral e dados e crédito é feito historicamente, a gente vê uma evolução muito grande, né, com a tecnologia. Então, muitas áreas que estão sendo cada vez mais automatizadas, e isso traz uma maior governança dos dados, traz uma maior segurança, traz uma maior transparência, e a tecnologia agora, né, avançada de AI generativa também permite com que a gente tenha um salto substancial em tudo que é compliance e processos e otimização e redução de risco operacional, né? Então, como é que a gente usa a tecnologia para o bem, e como é que a gente usa outras tecnologias, então satélites, outras informações que já estão muito mais ligadas com vários bancos de dados, o próprio Banco Central fazendo um trabalho maravilhoso em relação a isso. Então, eu acho que a gente tem um avanço significativo que aconteceu até hoje, mas a gente tem uma oportunidade agora de dar um salto exponencial no Brasil. E eu acho que o Brasil está numa posição muito privilegiada por vários motivos. Então, o nosso Banco Central é um dos mais avançados do mundo, inclusive na questão de risco socioambiental. A gente tem o Drex muito à frente de muitos países, e a hora que a gente conseguir colocar tudo isso na blockchain, isso também vai gerar uma eficiência e uma segurança enorme e uma internacionalização. Então, eu acho que isso a gente também tem uma oportunidade enorme. A gente continua com um mercado financeiro e de capitais, na parte de renda fixa, principalmente crédito, bastante local ainda, né, de investidores locais. E a gente tem uma potência enorme em tudo que é ESG, natureza, floresta, agricultura sustentável,
que a gente tem uma avenida ali, e eu acho que as cooperativas de crédito especificamente vão se beneficiar muito, porque uma parte muito dura de tudo isso é conseguir acessar esses pequenos no Brasil inteiro, né? A gente tem um país continental, a gente tem desafios logísticos, principalmente quando a gente fala de Amazônia e acesso e conexão, e a hora que a gente começa a criar infraestrutura, a gente realmente prepara uma base muito sólida para colher esses frutos. Legal. Marta, eu queria aproveitar e continuar aqui nessa questão, usando a sua experiência de longa data no mercado financeiro e entender pela sua visão quais são as grandes ineficiências que os modelos antigos de governança têm, né? E quais as tecnologias que hoje já estão sendo buscadas e implementadas no dia a dia das IFs para mitigar essas ineficiências. Muito bom, adorei a pergunta. Eu acho que o mercado em geral, ele sempre foi feito com duplos cheques, né? Então a gente tem players replicando ou complementando tarefas por uma falta de tecnologia, de transparência, de segurança. Então, exemplo do mercado de capitais, a gente tem uns 10 prestadores de serviço, FDIC, e muitos com papéis complementares barra sobrepostos, né? Porque a gente precisa ter certeza de que esse negócio vai funcionar muito bem e que a gente não vai... E nos bancos é a mesma coisa, a gente tem instituições financeiras que 20% da folha está relacionada à área de risco e compliance. Então, a gente tem camadas e camadas e também novas tecnologias e sistemas legados que fazem com que a gente crie uma estrutura muito cara e não talvez tão eficiente, porque quando você tem muito overlap, você também pode ter uma dependência grande de players, e a hora que você não tem um dado de e você depende dele, como é que você segue a vida com independência. Então, eu acho que a gente ter uma infra e blockchain e mais segurança e uma mudança de nível, né? Então, como é que a gente trata os sistemas legados? Não vamos esquecer que eles existem e que tem muita coisa acontecendo lá. Você não consegue virar a chave de um dia para o outro, mas você consegue preparar novas camadas, né? Então, como é que a gente usa tecnologias e segurança para a gente criar uma estrutura que também atende os reguladores, tá? Então, a gente sabe, no mercado americano e outros mercados, que blockchain e Bitcoin, as coisas são um pouco confundidas, né? Mas, de qualquer jeito, a gente tem que cumprir com toda a regulamentação local e internacional, e a gente tem formas hoje de ter certeza de que a gente passa por Know Your Client, a gente passa por AML, a gente passa por todo um processo de compliance, e ao mesmo tempo a gente se beneficia dessas tecnologias com mais eficiência, menos custo, mais escalabilidade e mais transparência, que eu acho que também é uma coisa bem importante. Excelente, Ingrid. Eu não sei se você quer complementar antes de eu ir para a próxima pergunta. Não, acho que a Marta foi bem cirúrgica, assim, na colocação dela. Tava só concordando aqui enquanto ela falava. Foi brilhante. Maravilha. Então, eu já vou aqui trazer para você, Ingrid, a minha próxima pergunta, que é, entendendo essas oportunidades, o que você tem visto no seu dia a dia, no mercado, de o que já está sendo implementado? Que casos e Uhum. que tecnologias você consegue trazer para a gente para ilustrar que a gente ainda tem um longo caminho, mas que já tem coisas acontecendo no momento? Perfeitamente. Eu vejo que o uso e implementação de blockchain está sendo muito estudada, tá? É um processo, lógico, vertiginoso, então não tem ainda muitas empresas aderindo a isso, falta muito estímulo e muito em virtude da falta de clareza regulatória para a adoção de blockchain, mas é uma das novas tecnologias que está se apresentando aí com um alto potencial de realmente impactar e transformar as práticas e a estrutura de governança tradicional. Então,
a gente vê, o que eu estou vendo hoje na minha vivência, é que a adoção de blockchain é como se fosse um novo patamar. Então, a gente tem esse primeiro step, que é fazer essa transição do modelo tradicional, como a Marta bem colocou, saber como a gente ainda explora o sistema de legados, como a gente faz aproveita isso da melhor forma, que querendo ou não é conhecimento, e passa para uma nova patamar, que é a implementação de forma harmônica das novas tecnologias. Então, isso porque tem um potencial muito grande, né? Os sistemas legados, eles estão se tornando, de uma certa forma, inflexíveis, de uma certa forma, custosos, incomunicáveis, até mesmo com outras plataformas que estão sendo utilizadas. Então, isso a longo prazo, né, o uso de blockchain e outras tecnologias semelhantes, a gente vê que está simplificando processos internos também. Então, além disso, blockchain, por exemplo, também está sendo utilizado para criar registros imutáveis, registros mais transparentes, de transações financeiras, e isso tudo serve para melhorar a confiança entre as partes que estão envolvidas. Está sendo particularmente interessante também a gente observar que esse movimento do mercado, né, que a gente está inserido, porque fora dele o uso de blockchain ainda é muito tímido, a gente tem ainda adoção muito tímida, muito relativamente lenta, mas dentro do mercado que a gente está inserido, a gente vê que tem muito estudo, tem muito interesse, tem um apetite por isso. Análise de dados em tempo real também tem sido aplicada para monitoramento de riscos, para conformidade regulatória, e os resultados que a gente está observando até agora, pelo menos aqui na prática, é realmente de uma maior eficiência operacional, uma redução de custos, inclusive para auditorias, né? Então tem aí, vem como uma grande ferramenta e maior precisão na gestão de risco mesmo. Então tem o uso de blockchain, por mais que seja tímido e relativamente lento, dentro do setor, está sendo a longo prazo uma boa ferramenta a ser adotada. Interessante, Marta, você deve estar no dia a dia, né? Você com certeza está no dia a dia lidando com as tecnologias, então se você puder complementar. Boa, eu acho que enquanto a Ingrid estava falando, eu pensei aqui em algumas coisas. Um desafio, eu acho que tem ainda grande hoje é a interoperabilidade, né? Então, a gente tem silos e que, enquanto você também não integrar tudo e ter uma infra única, você tem a blockchain, você ganha em eficiência, em transparência, etc., mas você não usa todo o seu potencial. Então, e aí eu acho que a hora que o Drex entrar vai fazer muita diferença também. Para quem está acompanhando, tem vários casos de uso sendo testados, né, no piloto do Drex, inclusive em relação à sustentabilidade. Então, eu acho que ali a gente está muito no começo, realmente, concordo com a Ingrid. A gente está engatinhando nesse mundo, o mundo inteiro. Eu acho, o Brasil também, acho que a gente relativamente está mais avançado, mas mesmo assim é um desafio grande. Tem uma questão cultural de resistência das pessoas, né? Então, sei lá, não entendo, isso aqui parece uma caixa preta, então como é que a gente, apesar de que na teoria todo mundo mais ou menos acredita, né, que pô, isso aqui dá transparência, dá segurança, entre você acreditar, virar a chave, vivenciar e mudar a forma que você trabalha, não é uma coisa simples, né? Então existe um processo ali de adoção gradual. E eu acho que a parte boa é que a gente não precisa fazer tudo de uma vez. Então, você pode, por exemplo, pôr um exemplo na área de sustentabilidade, um monitoramento de satélite, que você começa a incluir esse pedaço do monitoramento do crédito na blockchain. Funcionou? Depois você vai incluindo outros pedaços. Então, isso é super importante quando você tem arquiteturas, né, de dados que permitem essa modularização. Então, eu acho que isso também está evoluindo muito, como é que as empresas e os negócios conseguem desacoplar pedaços e se beneficiar da tecnologia de forma gradual. Perfeito. Eu queria trazer agora a conversa para um lugar, eu vou até pegar uma cola aqui do Alexandre no painel anterior do FGCOP, ele disse: a governança dentro das cooperativas, ela é diferente porque não temos clientes, temos donos, né? Então, eu queria trazer um pouquinho, pegar esse gancho que a Marta trouxe na questão de cultura, né? Aquele medo da mudança, o medo da inovação, e botar esse tempero em instituições que você tem vários donos,
né? Como que se trabalha, como que a gente direciona para que essa curva de aprendizado e essa redução do medo da inovação aconteça no dia a dia? Vocês podem ilustrar com casos profissionais de vocês, enfim, para a gente trazer essa parte humana, né? O lado humano da inovação da Fenasbac. E deixei aberto. Quem quiser começar, É, Ingrid, Marta. Marta, pode começar e eu complemento depois. Tá bom. Então, eu vou falar um pouco da minha vivência, que é com um público parecido, que é o público de produtores rurais na agricultura. Eu acho que tem um paralelo interessante, porque quando a gente fala de novas adoções de práticas agrícolas, por exemplo, bioinsumos e etc., por mais que a ciência prove que, enfim, você vai ter ganhos de produtividade, etc., você tem uma percepção de risco-benefício que ela não é tão óbvia. E a mesma coisa acontece nas cooperativas e em novas adoções de tecnologia. Porque quando é uma coisa nova, você é um desconhecido, né? Então, você tem uma resistência maior. É uma coisa que você nunca viu, que você nunca testou. Então, a gente, na agricultura e nas cooperativas, quando a gente está falando de um lado emocional, vamos dizer assim, você tem que ter um pedaço racional, sim, porque aquilo tem que ser bom, porque senão não adianta, né? Então, mas provavelmente esses não vão ser os primeiros usuários. Você sempre vai ter uns early adopters, que são talvez outros, que é uma consultoria, que é uma multinacional, que é uma empresa uma startup, que usou para um caso específico, e aí você tem sempre também os embaixadores, né, os formadores de opinião, que são os early adopters dentro daquela instituição, dentro da cooperativa. Então, provavelmente é uma área de tecnologia, uma área de inovação, alguém que tem um entendimento maior e um conforto maior, e também um mandato, porque dificilmente, quando esse mandato não existe, ninguém é responsável por olhar o blockchain, ninguém é responsável por adotar novas tecnologias. Em muitos casos, fica meio sem dono, e enquanto isso realmente não virou mainstream, que você é quase que obrigado pelo sistema a adotar, você não tem incentivo nenhum, né, de olhar e se esforçar ativamente para aquela tecnologia. Então, entender quem são esses embaixadores e quais são os casos que podem ser iniciados, eu acho que é bem importante. E aí você vai testando, vai ganhando confiança, até que você adota em tudo que você acha que faz sentido. Não é que você também tem que adotar, agora eu virei uma empresa de blockchain e eu não faço nada sem ser blockchain. É a mesma coisa quando você fala de automações, né? Então, não, tudo tem que ser automatizado. Não, um processo que acontece uma vez por ano, provavelmente não precisa ser automatizado. Então, ter esse balanceamento, eu acho que é bem importante. Boa, e se eu puder complementar aqui, é até curioso, né? Como que quando a gente fala de governança, existem bases que são muito comuns, assim, independente da vivência. Então a Marta foi falando, eu fui lembrando aqui do que eu estava querendo responder para essa pergunta, e é muito parecido. Aqui na minha prática, a gente sempre fala que a gente sempre pensa em três pilares. Então, pessoas, ativos e responsabilidades. Então, quando você trabalha internamente esses três pilares de forma harmônica, você consegue desmistificar e desconstruir esse medo que existe em relação ao uso de novas tecnologias, a uma estruturação de uma nova governança. Então, é realmente, assim, ter uma governança, um framework multidisciplinar, uma capacitação contínua em volta de pessoas, responsabilidades e accountability de cada profissional e ativos, então documentações, políticas que têm que estar muito bem atualizadas e harmônicas entre si, e a partir disso, dessa base, explorar os casos que deram certo, os casos que deram errado, explorar o que que é a nova tecnologia que está lidando, seja blockchain, seja automação, seja inteligência artificial, falar também das limitações dessas tecnologias, porque muito o medo vem muito da falta de saber o que que é, o que que a inteligência artificial pode fazer, o que que blockchain pode fazer, o que não pode fazer, e também explorar um pouco, assim, de forma conjunta, como que isso se encaixa e se traduz na realidade da instituição. Isso é muito importante. Eu acho que independente do cenário que a gente está lidando, eu já lidei com diferentes clientes, Marta também tem um outro cenário, isso é muito comum, isso se traduz de várias formas. Então, é bem interessante a pergunta, acho que a gente pode sempre partir dessa reflexão, quando a gente está pensando
em realmente desmistificar o medo e construir uma base longínqua mesmo para o uso da tecnologia. Perfeito, perfeito, gente. Eu queria agora explorar, Marta, começando por você, para você explicar um pouquinho mais para a gente como que a transparência, que é um conceito, né, um valor importantíssimo, é base da governança, né, como que blockchain, ajuda nessa questão da transparência. Boa. Eu acho que é uma combinação de blockchain com inteligência artificial também, que combinadas elas ajudam muito. Então, vou dar um exemplo aqui do mercado de FDIC, historicamente, acabou de mudar a regra, mas assim, existia uma verificação amostral de lastros, então era por amostragem e era a cada período, né? E hoje, com a tecnologia disponível, a gente consegue fazer 100% online. Então, é muito transformador, né? A transparência e a segurança que você dá também, né? Para os investidores, e isso acontece em várias áreas. Mas eu acho que é um exemplo bem icônico, assim, de como a gente consegue ganhar rápido, né? E é muito eficiente, porque a gente está falando de uma coisa que você depende também de terceiros, e que a hora que você na blockchain depois, com a inteligência artificial, você consegue pegar esses dados, você consegue compilar e depois você consegue criar uma rastreabilidade de tudo isso na blockchain. Um dos grandes ganhos, por exemplo, é fraude. A gente já está vendo muita gente usar nisso, como é que a gente consegue, com essas duas tecnologias, melhorar muito a concessão, o monitoramento e antifraude de crédito, né? Então, é um exemplo, mas acho que muito poderoso. Excelente, Ingrid. Eu vou aproveitar o gancho e perguntar, do ponto de vista jurídico, também essa questão da transparência, como isso impacta e contribui para uma governança 3.0? É um ponto fulcral, assim, né, da perspectiva jurídica, quando a gente fala de transparência, não só em virtude das leis do Brasil, mas também desse nome da internacionalização, a gente vê cada vez mais instituições que operam globalmente, existem pressões também de outras normas para você garantir a transparência. Então, é fundamental você realmente se manter atualizado com os normativos, com a evolução das autoridades. Isso a gente fala assim, parece ser óbvio, mas na prática é um processo muito custoso. Você ter alguém ali, uma pessoa do jurídico que realmente acompanhe e esteja presente nas discussões, porque como a gente garante transparência, ao mesmo tempo a gente protege o nosso segredo de negócio, a gente protege as nossas estratégias. Então é um ponto que parece ser simples, mas na verdade é muito central, é muito importante, e a lei cada vez mais está olhando para isso com mais cuidado. As autoridades estão cada vez mais em cima, estão cada vez mais falando entre si para garantir que as informações que são dadas à autoridade estão condizentes com uma informação dada a outra. Então, na prática, vai, acho que até além do próprio regulamento, né? A gente vê, inclusive, boas práticas sendo formadas em torno da transparência, de como as informações são disponibilizadas, e a tendência é que, realmente, nesse novo modelo de governança, a transparência seja ainda mais incentivada, né? E cobrada não só pelas autoridades, como pela própria sociedade como um todo, né? Então, é realmente um papel, assim, fundamental, é algo que realmente tem que ter um comitê, uma pessoa muito ligada em todas essas inovações jurídicas que estão surgindo, principalmente quando a gente fala de inteligência artificial, que a gente sabe que está vindo aí, né, um projeto de lei que está discutindo sobre inteligência artificial, que promete também ter um comitê regulatório multidisciplinar, então vai trazer uma nova camada de preocupação e de obrigações em relação à transparência, que a gente precisa ficar muito de olho. E aí a gente traz de novo o fator humano, né, Ingrid? Sempre ter essa pessoa, ou essas pessoas abertas a aprenderem e conhecerem mais. A gente já está recebendo algumas questões do público, mas primeiro eu queria aqui extrapolar com vocês uma visão de futuro. A gente então já estabeleceu aqui na nossa conversa que algumas tecnologias, apesar de timidamente no dia a dia, já estão sendo usadas. E eu queria trazer vocês agora para daqui a, não sei, 3, 5 anos, como que vocês. A Marta deu um exemplo de mudança radical, né? De o acompanhamento de uma amostragem para o acompanhamento 100% real time ali. Então, eu queria que a gente levasse o pensamento para esse futuro próximo e como vocês entendem que novas mudanças radicais e incrementais vão acontecer nessa questão da governança com as tecnologias.
E, de novo, deixei aberto para ambas. Quem se sentir à vontade pode começar. Pode começar, Ingrid. Eu posso. É muito engraçado, né? A gente fala de tendências. Uma coisa vai ser o que a gente vai responder hoje, ano que vem pode ser que venha uma nova tecnologia que, enfim, se torne o centro do debate. Tudo que a gente está falando aqui foi por água abaixo. Mas eu ainda aposto muito na inteligência artificial. Eu acho que é uma ferramenta, família de tecnologias, né? Na realidade, que quando acoplada a outras tecnologias tem um potencial aí gigante, imenso de ser explorado, coisas que a gente nem tem realmente visibilidade ainda. Então, aí só para trazer um pouco da minha vivência até acadêmica, quando eu estudei em Stanford, eu tive a oportunidade de ter aula com o próprio CEO da OpenAI, que foi o Sam Altman, e ele falou para mim, quando a gente estava falando de IA generativa especificamente, o poder que isso vai ter no futuro para governança e processos de governança. Como que no futuro a gente vai cada vez ter menos a necessidade de ter uma pessoa humana ali observando os processos de governança, os processos de tomada de decisão que estão sendo tomados. E a gente pensa hoje, né, de tipo, talvez não, ninguém vai deixar isso acontecer, tem que ter responsabilidade, tem que ter accountability, mas é muito fácil a gente deixar tudo isso, todas as pequenas tomadas de decisão, essas pequenas análises de dados em tempo real, na mão da inteligência artificial, porque é uma ferramenta que vem justamente com esse propósito. Então, eu acho que nos próximos anos, nos próximos 3, 5 anos, a gente vai ter um uso crescente de inteligência artificial, blockchain, smart contracts, tudo isso junto de uma forma cada vez mais complexa em ecossistemas cada vez mais grandes, com mais partes. Então, eu vejo que isso vai chegar aos poucos, timidamente, mas a gente vai se deparar com uma nova realidade, assim, realmente, que nossa estrutura de governança vai ter que estar apta a responder a esses novos movimentos. Então, se eu pudesse colocar aqui, né, na minha bola de cristal, eu diria que inteligência artificial vai vir com tudo aí e uma super aliada, e isso vai demandar muito infraestrutura, que é um dos assuntos que a gente fala muito pouco, mas é quase que a base para todas as tecnologias acontecerem, né? Então a gente vai ter muito investimento em infraestrutura, em arquiteturas que realmente comportem esse tipo de tecnologia, e vai ser muito interessante ver o que está vindo por aí. A gente sabe que já tem muitas instituições mais ousadas, né, que estão apostando muitas fichas em novas soluções, e eu acho que o futuro, enfim, vai vir muita coisa legal e disruptiva por aí. Eu concordo 100%. Eu acho que, além de que tem muita coisa que a gente não sabe direito como é que vai vir, esse conceito, além de que ele traz muita eficiência, ele traz novos modelos de negócio. Então, coisas que não poderiam existir 2 anos atrás, hoje podem. Então, eu acho que a velocidade que as coisas estão mudando, ela é muito impressionante, né? E os ganhos também. Então, ter uma mente aberta e ouvir, tem as preocupações? Tem as preocupações. Então, como é que você consegue separar o joio do trigo e olhar o que é preocupação e o que pode ser bom? Estamos falando já de ter empresas de unicórnios de menos de 10 pessoas. Então, como é que isso vai ser possível, né? Então, com tecnologia, com processos, com automação, e eu acho que não acho impossível isso acontecer, e eu acho que vai trazer novas oportunidades, inclusive na sustentabilidade, né? Como é que hoje a gente consegue remunerar práticas sustentáveis? Muito difícil. Como é que o mercado de crédito de carbono pode se beneficiar disso que a gente ainda não vê tanto, mas que tem um potencial enorme para destravar e para exponencializar tudo isso? Como é que a gente olha, né? A gente falou de infraestrutura, e eu acho que todo mundo que está acompanhando sabe que uma das dores é o uso de água e de energia, né, para AI. E o Brasil é uma das matrizes mais limpas do mundo, né? Então a gente está falando de um país muito grande e que tem uma matriz energética muito limpa, e uma potência enorme. Então, como é que a gente também olha para isso? Combustíveis, hidrogênio verde, enfim, toda a infraestrutura que a gente tem de oportunidades, e com a tecnologia a gente cria novos produtos, novos negócios, novas opções que antes talvez não fossem possíveis. Excelente.
Vou então aqui começar as perguntas do público, porque estão entrando várias. A primeira é: vocês acreditam que a divulgação de dados abertos sobre vulnerabilidade que acontecem em empresas do sistema traria um ganho tanto em transparência como em escolha de plataformas? Interessante, né, pessoal? É bem Transparência, dados tricky. abertos, é bem tricky. Ao mesmo tempo que tudo a gente só está falando da parte boa, a gente também vê um aumento de ataques cibernéticos exponencial. E muito sofisticados, enfim, e cada vez mais complexos também. Então, eu não sei a resposta, mas eu acho que ela é zero óbvia e a gente tem que tomar muito cuidado com esse outro lado. Eu concordo, eu vejo com muita preocupação, assim, é um super questionamento, tá? Mas eu vejo com muita preocupação esse tipo de transparência, né? Porque a gente tem que também pensar que se a gente divulga muitas informações sobre vulnerabilidades, sobre incidentes, isso chama atenção não pelo lado positivo, mas também dos próprios atacantes. Então você vai estar divulgando como que o seu sistema ele está aí comportando uma vulnerabilidade que pode ser comum a outras empresas do seu setor. E isso pode trazer ataques minados. Isso é super relevante, é super importante. Então, quando você está falando de transparência, lógico, é super importante a gente ter transparência e garantir essa transparência, mas da forma adequada, com as informações granulares, para realmente se proteger e proteger as outras empresas que podem utilizar os mesmos sistemas, que podem não estar cientes desse tipo de vulnerabilidade, sofrem ataques das pessoas, de atacantes que têm essas informações. E são alguns cenários que a gente já viu aqui na prática que eu acho que a gente tem que tomar muito, muito cuidado, que realmente é uma informação são informações muito sensíveis e têm que ser lidadas de forma sensíveis até pelo próprio regulador. Então, é muito tricky mesmo. Eu imagino que também nesse contexto a gente tem os protocolos de publicação, de divulgação, né? A gente tem frameworks para que essas publicações sejam transparentes e com muita responsabilidade, né? Eu imagino. E eu vou aproveitar, já que a gente está falando nessa relação, da ponta final, né? Dos clientes, da sociedade estarem cientes do que está acontecendo, vou fazer a pergunta da Larissa, que é: como vocês acham que essas novas transformações digitais e o futuro da governança que estamos comentando ao longo do painel vão impactar diretamente no dia a dia do cliente, lá na ponta final, né, da instituição financeira? Quais mudanças esses clientes podem esperar em termos de serviços, segurança e relacionamento com as instituições financeiras? Posso começar? Eu acho que muita coisa a gente já começou a ver, então, conta digital aberta em 24 horas, aprovação de limite quase que online, assim. A gente vai começar a ver agora mais para coisas mais sofisticadas, então, transações envolvendo automóveis, transações envolvendo imóveis, é, outros produtos correlatos de investimento, com, tem muita coisa acontecendo na indústria de investimentos, né? E como é que as pessoas podem ter um atendimento melhor, pode ter um suitability melhor, pode ter acesso a mais produtos diversificados de investimento, como é que a gente pode tokenizar e diminuir o ticket médio de investimentos que hoje exigem tickets muito altos. Como é que a gente pode, na parte da fraude, eu já falei, né? Enfim, evitar isso. Como é que os clientes vão ter, sei lá, no setor de seguros, por exemplo, a hora que tudo isso estiver muito automatizado, você tem um seguro contra, sei lá, cancelamento de voo. Você está no aeroporto, o seu voo for cancelado, automaticamente você já recebe o prêmio do seguro sem ter que fazer nada. Então, eu acho que muita coisa vai acontecer ainda. Exemplo Eu maravilhoso, desculpa, Ingrid, só para imagina, dizer que pode ir. exemplo maravilhoso do aeroporto, porque acho que todo mundo aqui se identifica. Vai lá, Ingrid. Eu ia falar isso agora. Eu falei, pegou onde dói, porque realmente, assim, é incrível, né? Todo mundo já passou por uma dessas. Não, mas eu acho que, somando em cima do que a Marta falou, o que eu vejo aqui na minha prática, o cliente hoje está muito mais amadurecido mesmo. Então, a gente já tem um cliente, pelo menos o que eu vejo aqui, que na ponta da língua ele sabe o que é LGPD. Então, ele quer saber como os dados deles são tratados, com quem que os dados deles são compartilhados. Isso é muito relevante para qualquer core business, de qualquer instituição. Então,
tem que ter, assim, realmente os profissionais da sua instituição têm que estar preparados para receber e para responder esse tipo de demanda. Então, hoje o cliente quer saber onde que está sendo utilizado a inteligência artificial para interagir com ele. Se a resposta que ele obteve de algum output, de algum resultado, de alguma solicitação, foi dada para uma pessoa humana ou se foi dada por uma inteligência artificial. Então, a gente está vendo, acompanhando também esse aculturamento não só das instituições, mas da própria sociedade. Então, isso tem que ser realmente assim, acompanhado, monitorado. A gente tem que estar pronto para responder esse tipo de solicitação, de informação e ter uma governança pronta realmente para lidar com isso. Muito bom. Eu tenho mais uma pergunta aqui, que eu já vou mesclar ela com a minha pergunta, já encaminhando, né? A gente tem aí mais 10 minutos de painel, e a pergunta é: com o uso do blockchain em processos de back-office, além do ganho da eficiência operacional, vocês enxergam outros ganhos? E eu queria incluir aqui nessa pergunta, já que a gente está falando de eficiência operacional, a gente está falando muito com os profissionais que atuam no dia a dia com governança. Então, eu queria saber o que que vocês trariam de dicas, né? Porque conselho, a gente, né, se fosse bom, a gente não dava. Então, dicas para esses profissionais que atuam nas cooperativas de crédito com a governança, né? O que que vocês diriam para eles estarem atentos, olharem e buscarem para ser um instrumento dessa transição, dessa inovação que a gente está falando aqui ao longo do painel? Acho que pode começar pela Ingrid agora, já que a Marta começou antes. Marta, pode ser? Vai lá, Ingrid. Muitas perguntas, muito food for thoughts aqui. O primeiro ponto, eu vejo muitos ganhos também em termos de segurança, tá? Então, a gente fala muito realmente de redução de custos, redução de operação, mas a gente ganha muito em segurança. Eu acho que isso é um ponto que tem que ser cada vez mais explorado. E cada vez mais também tem a necessidade de se manter atualizado. Então, realmente, as pessoas que estão na ponta, né, nessa situação, eu realmente investiria em informação, ver o que dá dando certo, o que não dá certo, e sempre estar pronto para acompanhar essa revolução de governança, porque não existe uma receita pronta, não existe nada que vai dar certo e que vai dar errado, é muita coisa na tentativa e no erro. Então, lógico, essa é a graça de estar realmente no auge, né, dessa transformação digital, mas acompanhar como essas novas tecnologias estão surgindo, quais cenários elas estão sendo utilizadas e realmente trazer isso para a prática. Isso é uma coisa que é muito valioso hoje em dia, que a gente não acha em muitos lugares, e ter esse apetite por inovação. Eu acho que isso é realmente muito relevante. Concordo. E eu estava pensando aqui como é que a gente também, numa área teoricamente de back-office operacional, como é que a gente usa isso para criar oportunidades. Então, você tem uma política de crédito e o cliente foi negado. Hoje, sei lá, em muitos casos, desculpa, você foi negado, nos vemos depois. Como é que a gente pode usar mais dados disponíveis e mais informação para o bem? Então, se for negado por esse específico item, mas você está quase, se esforça aqui, que a hora que você resolver esse ponto de A para B, você vai ser aprovado. Ou, você sabia que se você fizer mais essa prática, você vai ter mais limite, você vai ter mais benefício? Então, a disponibilidade dos dados e a velocidade com que a gente consegue processar esses dados e criar insights sobre isso, eu acho que é uma mega oportunidade. Então, áreas que antes eram operacionais, puramente falando, podem virar áreas de negócio e gerar muita oportunidade. Então, eu tentaria focar nisso. Eu queria trazer também, que vocês já circularam aqui pelo assunto, mas eu acho que a gente pode aprofundar um pouco mais nesse finalzinho, que é essa multidisciplinaridade, né, da questão. A Ingrid trouxe, Marta também, como no dia a dia vocês enxergam essas várias áreas de conhecimento, né, que há um tempo atrás trabalhavam isoladas, como que vocês veem no dia a dia essa cooperação, né, entre áreas de conhecimento? E aí o Léo já me avisou, a gente já está quase chegando ao final, então se vocês já quiserem também dar o recado final de vocês, já engatamos tudo nesse finalzinho. Eu posso começar, então. É indispensável. A gente não existe mais, acho, profissão que trabalha com inovação que não seja multidisciplinar. A gente vê isso
na prática, né? Eu que sou advogada vejo isso, sofro disso, meus clientes sofrem disso, os clientes dos meus clientes sofrem disso. Então, cada vez mais a gente tem que buscar compartilhar e dividir não só conhecimentos, como vivências. Então, ter internamente essa troca, ter um comitê que está ativo, que está tendo trocas periódicas sobre tudo que está sendo implementado, as tecnologias, o que dá certo, o que não dá certo, é o segredo, assim, para você ter um negócio que realmente é sustentável quando a gente está falando de tecnologia. Porque a gente não pode realmente, assim, contratar uma ferramenta e esperar que ela fique rodando do jeito que foi contratada até o final, porque isso não vai acontecer. Incidentes acontecem, vulnerabilidades acontecem, a gente está realmente se colocando para o mundo consequentemente, exposto a qualquer tipo de ataque, de vulnerabilidade. Então, tem que ter realmente o apetite para ter novos conhecimentos, saber ser multidisciplinar, saber trocar experiências e saber que erros vão acontecer no meio desse caminho, que a governança ela é construída justamente para isso, né? Então, a gente receber e reconhecer quando a gente errou, quando a gente acertou em termos de governança e aprimorando processos, responsabilidades e papéis em cima disso. Então, fazer parte de painéis como esse que a gente está dividindo hoje, trocar conhecimentos assim com outras áreas é super relevante, independente da posição que você está ocupando hoje. E porque todo mundo sempre tem algo a contribuir, algo a falar. Então, acho que esse seria aqui o meu comentário. Uma das coisas que eu mais trabalho hoje, realmente, é sentar numa mesa, tem uma pessoa do jurídico, uma pessoa do TI, tem uma pessoa de inovação, de sistemas, e todo mundo tem que falar a mesma língua. Mesmo que seja, todos estamos com medo, todos temos um cenário de incerteza, mas a gente tem que se entender de alguma forma. Então, isso é cada vez mais um cenário, uma consequência desse novo modelo de governança. Então, a gente tem que ter muitas pessoas realmente competentes e capazes de saber como tomar decisões de forma mais fundamentadas, né? Então, o que eu diria é isso, e realmente foi uma alegria muito grande estar aqui nesse painel. Estou saindo com muitos mais insights aqui, coisas para pensar, para levar para os meus clientes e continuar, né, construindo esse ambiente que a gente tem de troca, de vivência, de compartilhamento e deixar esse canal aberto. Então, quem tiver qualquer dúvida, quiser trocar alguma ideia depois, eu estou super à disposição no meu LinkedIn. E foi uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje. Muito bom. Eu brinco que a tecnologia é eficiente, mas ela não é mágica, né? Então, se você coloca dado ruim na entrada, a saída vai ser dado ruim. Então, eu acho que isso é muito, muito, muito importante. E, às vezes, as pessoas que não são da área de tecnologia, não são de inovação, acham que todos os problemas vão ser resolvidos. Ou a área de tecnologia acha que vai por um sistema e que todos os problemas serão resolvidos. Não existe isso mais, né? Então, a área de negócios, a área de tecnologia, elas têm que trabalhar juntas, porque a tecnologia ela é feita para o negócio. Ela não é uma coisa, oi, agora sou tecnologia. Não existe isso. Então, se a gente não tem uma integração muito grande, e aí dependendo da complexidade da tecnologia e do negócio, vão ser mais áreas de conhecimento ainda, né? Então, por outro lado, eu acho que é muito tricky você também transformar uma coisa em complexo demais. Então, eu acho que novas tecnologias, o novo, quando você quer fazer projetos muito grandes, a chance de você se perder é muito grande. Então, minha recomendação aqui, se eu puder, é muito times multidisciplinares que entendam determinado assunto, que começam pequeno, aquilo funcionou, vai para o próximo, porque a gente tem muitos casos de coisas enormes que são construídas e que depois que você chega no final, você percebeu que o meio tinha um problema e aí você já levou tanto tempo, tanto esforço e tantos recursos humanos e financeiros no caminho, né? Então, eu acho que existem muitas tecnologias de implementação disso, né? Então, como que é um processo de discovery, como que é um processo de design thinking, como que é um processo de desenvolvimento de produto, e a gente começar a trazer essa visão para negócios tradicionais e startups, mas não ficar no mundo das startups, né? Como é que a gente usa esses frameworks, essas melhores práticas nesse processo de implantação de novas tecnologias. Então, eu acho que a gente só tem a ganhar fazendo tudo isso. E eu adorei esse painel, parabéns, muito legal. É raro a gente conseguir falar desse tema e nessa profundidade e objetividade. Então, a gente conseguir colocar assuntos complexos de forma simples e na prática,
é muito bom. Parabéns e obrigada. Gente, adorei também, foi excelente, uma honra realmente. Léo, vou te chamar de volta aqui então para a gente ir encaminhar o pessoal para o almoço, que o pessoal já deve estar com fome. Muito obrigada, Ingrid, muito Oi, obrigada, oi. Marta. Até a próxima. Oi, Nath. Oi, Marta. Oi, Ingrid. Eu acho que a galera tá com fome, mas o painel foi tão incrível que eu ficaria aqui mais uns minutos escutando vocês. Eu acho que, como a Marta falou, foi realmente, de fato, um painel em profundidade, né? Os temas foram tratados em profundidade, mas com muita simplicidade. E eu acredito que até que não é um técnico da área específica foi tratado a conseguir entender o que estava sendo dito. Até porque o painel não se ateve a falar sobre governança 3.0 e blockchain, né? Ele falou muito sobre outros temas. E agradeço muito a vocês por terem costurado o tema do painel com várias outras coisas que a gente já vinha falando durante o Cicop 2024. Muito, muito obrigado. Obrigado, Marta. Obrigado, Ingrid. Valeu, Nath. Até breve. Até já já a gente se vê novamente. E vamos fechando essa primeira manhã, essa manhã do nosso segundo dia de Sincope 2024. A gente tem falado sobre muitas coisas no nosso evento e eu acho que uma palavra que está ganhando cada vez mais força é o Inter. Hoje de manhã reforçamos e batemos muito na intercooperação e agora no último painel a gente falou sobre um desafio ainda quando a gente fala de tecnologia mais cooperativas, quando a gente fala de tecnologia dentro do sistema financeiro, que é a interoperabilidade. E estamos vendo como cada vez mais tecnologia vai ser um tema interdisciplinar dentro do universo dos negócios, né? Dentro das empresas tradicionais, dentro das cooperativas de crédito. Fica aí a palavra inter como uma palavra para a nossa reflexão com relação ao que a gente está fazendo dentro do sistema. Eu quero lembrar, dar um recadinho. Se você ainda não acompanha a gente nas redes, segue a gente no Instagram, @finasbac.inovação. Acompanhe a gente também no LinkedIn, Finasbac, @Finasbac no LinkedIn. A gente vai divulgar o Panorama do Recife, que foi. A gente vai divulgar lá o link para o Panorama do Recife, que foi divulgado em primeira mão aqui no nosso evento de 5COP 2024. E acompanhando a gente também nas redes sociais, você consegue ficar por dentro da nossa agenda de eventos. A gente tem eventos ainda agora em outubro, a gente tem 3F no dia 10, presencialmente aqui na sede do Banco Central, em Brasília. A gente tem evento de reconhecimento do Recife no dia 5 de novembro e outros eventos que vão ser realizados e tocados pela Finasbac Inovação. Lá você também fica por dentro dos conteúdos que a gente compartilha nas redes, dos materiais que a gente compartilha nas redes sociais. Segue a gente nas redes sociais.